Olá, pessoal. Constituição atômica da matéria. Este é o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos ver conceito de átomo. Átomo é uma palavra grega que significa algo que não é divisível, pois á significa não, tomo, divisível. Quer dizer, átomo é algo que não é divisível. Mas hoje em dia já sabemos que o átomo ele é divisível, né? É formado por 3 partículas, prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo do átomo e os elétrons em sua eletrosfera. Tá? Então, átomo ele não é uma palavra ideal para os dias de hoje. Não é uma palavra correta, mas por tradição foi conservada, tá ok? Então, o átomo é o constituinte de toda a matéria do universo, isto é, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, que nós chamamos de matéria, é constituído por átomo, inclusive nós, né? Quer dizer, átomo é a constituição de tudo que existe na natureza. Tá bom, pessoal? Há 400 anos antes de Cristo, Leucipo e Demócrito fizeram a primeira escrita sobre a constituição da matéria, anunciando o primeiro modelo atômico, baseado na intuição e na lógica, sem nenhuma comprovação científica. Portanto, é um modelo filosófico. Foi Demócrito que deu a denominação de átomo à menor partícula da matéria. Para alguns, este modelo ficou conhecido como modelo AFTA, pois Demócrito dizia que todas as variedades de matéria que existem na natureza resultavam da combinação de átomos de 4 elementos. Quais são eles? Água, fogo, terra e ar. Portanto, AFTA. Tá ok, pessoal? Então, tudo que resulta tudo que existe na natureza resulta da combinação de átomos de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Este é o modelo de Demócrito, tá bom? A partir de 1803, depois de 2.200 anos, quando fora anunciado o modelo de Leucipo e Demócrito, vieram os modelos atômicos experimentais de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e Sommerfeld. Para o modelo atômico atual, modelo de Sommerfeld, o átomo é uma partícula pequeníssima, divisível, porque é formado de prótons, elétrons e nêutrons, visível porque pode ser visto com auxílio do microscópio eletrônico, formada por um núcleo pequeníssimo, onde se encontram os prótons e os nêutrons, responsáveis por quase toda a massa do átomo. Então veja bem, o núcleo do átomo ele é pequeníssimo, e nesse núcleo ele é responsável por quase toda a massa do átomo, tá? Pessoal, o átomo ele é muito pequeno. A dimensão, o diâmetro do átomo, o diâmetro médio de um átomo é 10 elevado a menos 8 centímetros. E o núcleo do átomo é 10 elevado a menos 12. Isso quer dizer que o núcleo do átomo é 10 mil vezes menor do que todo o átomo. E esse núcleo, que é muito pequeno, é formado de prótons e nêutrons, onde se concentra toda a massa do átomo. Tá? Então, toda a massa do átomo é concentrada no núcleo, e no núcleo nós temos o quê? Prótons e nêutrons. Tá bom? Ao redor desse núcleo existe uma eletrosfera recheada de elétrons, que giram em movimento de rotação em torno do seu eixo e em movimento de translação em torno do núcleo do átomo, como se o mesmo fosse um sistema planetário em miniatura, como dizia o modelo atômico de Rutherford. Realmente, pessoal, o átomo é um sistema planetário em miniatura.
os elétrons giram em torno do seu eixo, como a Terra gira em torno do seu eixo em 24 horas, e os elétrons giram em torno do núcleo do átomo, assim como a Terra faz um movimento de translação em torno do Sol durante 360 dias, tá ok? Então, o movimento do átomo, ele parece com o movimento do sistema planetário, tá bom? Esses elétrons circulam em camadas eletrônicas, ocupando um número máximo de elétrons por camada. Na primeira camada, a trajetória dos elétrons é circular. Nas demais camadas, a trajetória dos elétrons é elíptica, isto é, tem um formato de um ovo de galinha. Na primeira camada eletrônica, o núcleo do átomo ocupa o centro de uma circunferência. Nas demais camadas, ele ocupa um dos focos da elipse. Pessoal, no núcleo do átomo ficam os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo giram os elétrons, né, em movimentos onde a primeira camada é circular, onde ficam 2 elétrons, a segunda camada em diante são elípticas, a segunda camada fica 8 elétrons, a terceira 18, a quarta 32 e assim sucessivamente até completar o número máximo de elétrons por camada. Tá? Então, essa é a característica do átomo. Pessoal, vamos comparar o átomo como se fosse o estádio do Almeidão, campo de futebol do Botafogo da Paraíba, e uma formiguinha no centro do gramado como se fosse o núcleo do átomo. Aquela formiguinha, que é 10.000 vezes menor do que o diâmetro do estádio, é responsável por quase toda a massa do estádio. É isto mesmo que você ouviu. É como se toda a massa do Almeidão estivesse concentrada na formiguinha, e o restante seria uma nuvem quase sem massa. O átomo é assim. Quase toda a massa encontra-se concentrada no núcleo do átomo. E é verdade, sabe-se hoje em dia que a massa de um próton ou de um nêutron é aproximadamente 1840 vezes maior do que a massa de um elétron. Então você teve aí a ideia do tamanho de um átomo e do seu núcleo, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como se sabe, hoje em dia, o átomo não é a menor partícula da matéria. Ele é simplesmente um constituinte da menor partícula da matéria, que pode ser uma molécula, como a molécula da água, um íon, como o íon do cloreto de sódio, ou um aglomerado de átomos, como é o caso dos metais e de alguns não metais. Então, veja bem, pessoal, se você tivesse um copo d'água e dividisse esse copo d'água em 2 partes, a metade, e pegasse a próxima metade, dividisse em outra metade e fizesse isso sucessivamente, você chegaria a um ponto em que não daria mais para dividir essa quantidade de água. Então, por quê? Porque você chegaria à menor partícula que ainda é água. Você chamaria isto de um átomo de água? Não, é uma molécula de água. Então, a menor partícula da água é uma molécula de água. Agora sim, esta molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? Então, esta molécula, que é a menor partícula
da matéria água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Átomos que se uniram por meio de ligações covalentes, por meio de compartilhando elétrons para atingir a sua estabilidade. O hidrogênio, pessoal, e o oxigênio, eles são átomos instáveis, eles não se encontram sozinhos na natureza. O hidrogênio, ele tem um elétron na última camada e ele precisa ganhar mais um elétron para se estabilizar, com 2 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada e precisa estabilizar. O que aconteceu? O oxigênio se uniu ao hidrogênio e formou a água, que é a menor partícula da matéria água. Tá bom? Pessoal, aqui nós temos o átomo de cloro, que tem número atômico 17 e número de massa 35. O cloro, ele tem no seu núcleo 17 prótons e 18 nêutrons. E a sua eletrosfera é formada por 17 elétrons que giram em camadas eletrônicas, como você pode ver. Aqui nós temos o núcleo do átomo, pequeníssimo, né? Aqui a primeira camada é uma camada circular, você percebe aqui, onde ficam 2 elétrons. A segunda camada é uma camada elíptica, onde ficam 8 elétrons girando ao redor do núcleo. E por último, a terceira camada, que ficam 7 elétrons. Portanto, a última camada é formada por 7 elétrons. Pessoal, dizemos que o cloro, ele não é um átomo estável, porque ele tem 7 elétrons na última camada. Para que ele seja estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Então, a tendência de todos os átomos é atingir a sua estabilidade. Ele atinge a sua estabilidade perdendo, ganhando ou compartilhando elétrons. No caso do cloro, como ele tem 7 elétrons na última camada, então ele precisa atingir a sua estabilidade ganhando 1 elétron ou compartilhando 1 elétron, tá ok? O que acontece? Quando o cloro encontra o hidrogênio, pessoal, ele tem número atômico 1, ele tem um elétron na última camada eletrônica, portanto ocupa só a primeira camada, que é circular. No núcleo ele tem um próton e um nêutron, e um elétron girando ao redor do núcleo em uma camada circular, tá ok? Então, o que acontece com o hidrogênio? O hidrogênio ele tem um elétron na última camada. Ele não pode perder este elétron porque ele fica sem nada. Então, a tendência é ele ganhar um outro elétron e se estabilizar. O que acontece? Se o hidrogênio se unir ao cloro, que está precisando também de ganhar um, eles vão compartilhar. Cada átomo entra com seu elétron e forma uma molécula de HCl, que é o ácido clorídrico, que é o ácido muriático. Então, o hidrogênio se estabiliza com seus 2 elétrons e o oxigênio se estabiliza com seus 8 elétrons. E todo mundo formou a substância ácido clorídrico, uma substância molecular, covalente. Mas acontece o seguinte: se o cloro, que está precisando de ganhar 1 elétron, se encontrar com o sódio, pessoal, ele tem número atômico 11, tem 11 prótons em seu núcleo, e 11 elétrons girando ao redor do núcleo, tá ok? E no núcleo ele tem 11 prótons e 12 nêutrons, totalizando um total de 23, que é o número de massa. Como ele tem 11 elétrons, seu número atômico é 11, então ele vai distribuir esses elétrons nas camadas. A primeira camada é circular, ficam 2 elétrons, tá? Na primeira camada. Na segunda camada ficam
8 elétrons e a última camada 1 elétron. Então, a tendência para que o sódio se estabilize, ele tem que perder um elétron. Portanto, ele perde um elétron para o cloro e forma a substância cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. E assim, nós temos a formação das substâncias na natureza, tá? Então, um abraço a todos.